Tá bom. Irmãos, vamos continuar o nosso estudo, então. Apocalipse, agora capítulo 2, versículos 12 a 17. Vamos falar aqui sobre a carta à igreja em Pérgamo. Versículo 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Só lembrando aos irmãos que quem está ditando a carta para João escrever é o próprio Jesus Cristo, tá, irmãos? Então, ele começa: Ao anjo da igreja em Pérgamo. Nós já temos conhecimento aqui, pelo nosso estudo, que esses anjos eram os próprios pastores das igrejas, não é? Porque a palavra anjo, ela quer dizer mensageiro. Os mensageiros da igreja, os que levam a mensagem da palavra de Deus para as igrejas, eram os pastores. Então, ele está escrevendo aqui, direcionando para o pastor da igreja de Pérgamo. E o que a gente tem que saber sobre Pérgamo, irmãos, são três coisas, tá? Primeira coisa, Pérgamo era o centro do culto. Deixa eu colocar aqui o marcador, peraí. Pérgamo era o centro do culto ao imperador, na província romana da Ásia. O que quer dizer isso? Quer dizer que lá havia até um templo dedicado ao imperador. Pelo menos uma vez ao ano, todo cidadão de Pérgamo tinha que ir ao templo, fazer uma oferenda e declarar que César é o Senhor. Basicamente isso, né? Então, o imperador também deveria ser adorado. Complicado, né, irmãos? Outra coisa também, em Pérgamo havia templos dedicados a Zeus, Esculápio, não é Esculacho não, viu? É Esculápio e outros. Sobre Esculápio, eu quero fazer uma observação. Esse Esculápio, irmãos, era conhecido como o deus da cura, principalmente cura física, e ele era simbolizado por uma cobra. É por isso que quando você vê na medicina aquele símbolo do brasão da medicina com uma cobra, na verdade é uma referência a esse deus Esculápio. Você sabia disso? Que coisa, hein? No símbolo da medicina, aquela cobra lá é uma referência ao deus Esculápio, que era considerado o deus da cura. Curiosamente, lá em Pérgamo, havia inclusive uma escola de medicina, irmãos. Só que era aquela coisa, né? Medicina, ciência misturada com superstição, com crendice, tá? Era isso aí. Não era assim uma escola de medicina. Não pensa numa coisa muito desenvolvida, não, tá? Mas era isso, firmado nesse deus aqui, no Esculápio. E a terceira coisa importante a saber sobre Pérgamo é que lá ficava a segunda maior biblioteca do mundo. A segunda. A primeira era de Alexandria. Essa biblioteca de Pérgamo, ela tinha cerca de 200 mil volumes. 200 mil livros, vamos dizer assim. A de Alexandria tinha entre 500 e 700 mil livros. Quer dizer, a Alexandria, que estava em primeiro lugar, ficava bem à frente, né, da de Pérgamo. Agora, uma história curiosa aqui para os irmãos saberem. Quando resolveram lá em Pérgamo fazer uma biblioteca gigante, o que aconteceu? Eles resolveram contratar o bibliotecário lá de Alexandria para poder dirigir essa biblioteca de Pérgamo. O rei de Alexandria, na época, ficou com tanta raiva disso, que sabe o que ele fez? Ele embargou, ele proibiu de que Pérgamo pudesse importar papiro para fazer os livros da biblioteca. Olha só, o rei pensou assim: vocês querem ter uma biblioteca, quer chegar perto da minha? Então é o seguinte, eu vou proibir mandar papiro para vocês, porque eles faziam livros, né, de folhas de papiro, uma folha que tinha lá no Rio Nilo, no Egito. Então ele falou assim: eu vou proibir de vocês receberem papiro aí. Aí o que Pérgamo resolveu fazer? Vamos fazer um outro tipo de material para fabricar livro. Vamos usar pele de boi, não é? Curtir a pele de boi para preparar um novo material para livro. Daí surgiu o pergaminho, né? Por isso que chama pergaminho, porque foi em Pérgamo que surgiu esse novo material para fazer livro, porque o rei de Alexandria resolveu embargar o papiro para poder não ter competição. Qual é a biblioteca maior? Né? Então, por causa dessa brincadeira, dessa briga entre eles, acabou surgindo o pergaminho, um material melhor,
né, para fazer livro, e depois foi o material que dominou, né, a produção de livros na antiguidade. Tá? Só curiosidade para os irmãos. Mas o que eu quero destacar é o seguinte: era centro do culto ao imperador, era centro de culto religioso para vários deuses, ou seja, era um centro de idolatria. Resumindo, tá? Era um centro de idolatria. E aí, Jesus fala o seguinte: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Lembra que eu falei para vocês, irmãos, que quando Jesus ele se dirigia a alguma igreja, ele dava uma palavra de incentivo no começo da carta e dá uma palavra de incentivo no final. No começo, ele incentiva dando uma característica dele. No final, ele incentiva dizendo o que o vencedor vai receber, tá? Então, aqui para a igreja de Pérgamo, Jesus achou apropriado dizer, lembrar, né, que ele é aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Eu já falei para os irmãos que isso aí é um símbolo da palavra de juízo que sai da boca do Cristo, né? É o Cristo pronunciando juízo contra o ímpio, tá? Agora, por que Jesus achou apropriado citar isso? Porque o procônsul romano, ou seja, o responsável escolhido por Roma para ficar em Pérgamo, ele podia decretar penas capitais. O que quer dizer isso? Ele podia sentenciar alguém à morte diretamente, sem julgamento. Ou seja, se alguém fizesse alguma coisa que ele considerava errada, ele poderia dizer: sentencio à morte, sem julgamento. Olha que coisa, né? Uma palavra desse homem bastava para os soldados matarem alguém. Mas Jesus aqui está lembrando aos crentes de Pérgamo: a palavra de juízo, de condenação, que importa é a que sai da minha boca. É a que sai da minha boca. A condenação mais temida não é aquela que é proferida pelo procônsul romano. É aquela que sai da boca de Cristo. Vocês lembram que Jesus falou: não temam aqueles que podem condenar o corpo, mas aqueles que podem condenar a alma ao inferno? Pois é, irmãos. O único que pode condenar uma alma ao inferno é o próprio. Por isso, ter essa experiência na família, né? Pior do que a morte física é a morte espiritual e numa dimensão eterna. Então, Jesus está falando, pessoal de Pérgamo, né? Ainda que este homem possa condená-los fisicamente e levá-los à morte, pior é aquele que vai ser condenado eternamente ao inferno. E essa palavra de condenação eterna, quem traz é o próprio Cristo. É o próprio Cristo. Então, o procônsul, irmãos, Jesus está falando, ele não vai ficar impune, não. Não vai ficar impune. Não sei se vocês lembram, lá no Salmo 73, o salmista ele estava angustiado porque ele via o ímpio prosperar, enquanto que o justo desfalecia, não é? Só que aí ele entrou no templo do Senhor e atentou para o fim dos ímpios. E ele chegou à seguinte conclusão: mas no final, o ímpio vai ter o que merece. Vai ter o que merece. Então, enquanto você se deixa levar pela prosperidade dos maus, lembre-se que no final, os maus terão a sua paga. No final, Deus vai fazer justiça. No final, ninguém vai escapar do juízo de Deus. Então, a gente tem que se consolar, irmãos, olhando para o futuro, tá? Deus não vai deixar ninguém impune. Não vai deixar ninguém impune. Agora, uma questão que alguém poderia levantar é a seguinte: Kleber, mas e se esse procônsul, que condenou vários crentes à morte, né, naquela época, e se ele se converteu antes de morrer? Porque essa é uma questão, né? E se a pessoa se converteu antes de morrer? Ela aprontou muito com os crentes, fez e aconteceu, e se converteu antes de morrer. E aí? E tudo que ela fez foi para o brejo? Irmãos, na prática foi. Na prática foi. É duro dizer isso, mas vamos ver o que a palavra de Deus ensina. Mateus capítulo 20, versículo 1 a 16, diz o seguinte: porque o reino dos céus, ele é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Né? Quer dizer, vocês vão trabalhar para mim
ele contratou as pessoas no começo do dia e ajustou com elas o salário de 1 denário. Aí continua. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: Por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: Porque ninguém nos contratou. Então lhes disse: Bem vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Olha só que interessante. Ele contratou pessoas durante todo o dia. Contratou pessoas de manhã cedo, contratou pessoas 3 horas depois, 6 horas depois, 9 horas depois, contratou pessoas no finalzinho do dia, e na hora de ajustar o salário, olha o que aconteceu. Versículo 9. Vindo os da hora 1/10, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais. Porém, também estes receberam 1 denário cada um. Mas, tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora. Contudo, os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Imagina, irmão, que você nasceu num lar evangélico e desde cedo você serve a Jesus Cristo. O outro, porém, foi um não crente a vida toda. Aprontou, aproveitou esse mundão, curtiu. No final da vida dele, ele se converteu a Cristo. Vocês dois vão para o céu, você e ele. E aí alguns podem pensar, poxa, mas que injustiça! E outra coisa, hein? Só entre nós, não vai compartilhar isso com ninguém não, porque vai parecer que você está com inveja, né? Mas não, é claro que não é isso, mas vamos imaginar, né? Poxa, que injustiça! O outro aproveitou a vida, aprontou e tudo, e no final ele se converte e vai para o céu e não foi punido por nada do que ele fez. E aqui Deus está falando para nós: eu não combinei com você uma coisa e não fiz o que eu combinei? Se eu quero dar a ele a mesma oportunidade no final da vida, que te interessa isso? Quem dá a vida sou eu faço o que eu quero. E é essa a lição, irmãos. Muitas pessoas não gostam disso, mas a verdade é que Deus, ele faz o que ele quer. Se ele quer salvar a pessoa no final da vida dela, não é? Mesmo ela tendo vivido a vida inteira no mundo, não é? Problema de Deus. Problema de Deus. Ele é soberano para fazer isso. Ele é soberano. Então, se Hitler, olha só o exemplo que eu estou dando. Se Hitler tivesse se convertido 1 minuto antes da morte, ele estaria no céu. Estaria no céu. Do mesmo jeito. Ah, mas isso é duro demais de saber. Pois é, né? Então, existe isso, Kleber? Existe, tá? Deus é soberano para fazer isso. Se ele decidir, né, que aquela pessoa que aprontou a vida toda, ela deve contar entre os eleitos, problema de Deus, tá, irmãos? Mas a regra geral é o seguinte: se a pessoa não se converteu, né, se ela não era eleito, ela não vai escapar da punição. Isso aí você pode ficar tranquilo, tá? Deus não é injusto. Ok? Ah, mas ele foi injusto, porque vamos dizer que o Procônsul tivesse se convertido e Deus, no final das contas, poupou o homem de todos os pecados que ele cometeu. Não, irmão, se ele se converteu, é porque era um eleito. Se ele é um eleito, isso quer dizer que os pecados dele foram pagos em quem? Em Cristo, né? Mesmo os pecados do Procônsul foram todos colocados sobre Cristo, e Cristo pagou o pecado dele, tá entendendo? Então, não ficou sem punição. Só que no caso,
para um eleito, a punição vai sobre Cristo. É o mesmo caso meu e o seu, tá? Nenhum de nós vai entrar no céu sem termos punidos os nossos pecados. Os meus pecados, eles foram punidos, os seus pecados também. Só que em Cristo, Cristo foi punido por nós, ok? Então, é essa observação aqui. Versículo 13. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas. Antipas, segundo uma tradição aí, era o antigo pastor da igreja de Pérgamo, tá, irmãos? Aí ele fala, não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Ele fala, vocês vivem onde Satanás habita. Como é que é isso, onde Satanás habita? Irmãos, o negócio é o seguinte, lembra que eu falei para vocês que Pérgamo era um centro de adoração religiosa? Pois é, lá adorava Zeus, adorava Esculápio, adorava o próprio imperador, ou seja, era um centro de idolatria. Fiquem sabendo o seguinte, irmãos, onde os ídolos reinam, Satanás reina também. Guardem o que eu estou falando para vocês. Onde os ídolos reinam, Satanás reina também. Não importa qual é o lugar, né? Aí você já imagina, por exemplo, a Índia que tem milhões de deuses. Seria exagero dizer que lá na Índia é o trono de Satanás? Não, não tem exagero nenhum, né? Com certeza, a Índia é um trono de Satanás. Onde os ídolos reinam, Satanás reina também. Ah, mas, por exemplo, a Igreja Católica, que é cheia de santos, os ídolos lá, né? As pessoas idolatram lá, não sei quantos santos, não sei nem o número de santos. Onde os ídolos reinam, Satanás reina também. É essa que é a verdade. Esse que é o fato. Ah, mas não é bom dizer isso. Esse que é o fato. Esse que é o fato, né? Então aqui ele está chamando Pérgamo do lugar onde está o trono de Satanás, né? Mas Jesus faz a seguinte observação: mas conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ou seja, a fé em mim, né? Ainda nos dias de Antipas. Então, irmãos, vamos pensar aqui uma coisa. Ele fala, conservas o meu nome. Por que Jesus fala assim, conservas o meu nome? Porque o nome, irmãos, ele é uma representação da própria pessoa. Quando você ataca o nome de alguém, é como se você estivesse atacando a própria pessoa. Por isso que lá em Êxodo, capítulo 20, né, que fala sobre os 10 mandamentos, Êxodo 20, versículo 7, diz o seguinte, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Então pensa comigo, se você suja o nome de alguém, você não está sujando a própria pessoa? Não está? Exatamente a mesma coisa. Atacar o nome é atacar a pessoa. Queimar o nome é queimar a pessoa. Sujar o nome é sujar a pessoa. Então, a identidade, né, o nome, ele representa uma pessoa. Então, Jesus falou assim, você conserva o meu nome, ou seja, você está me conservando, você está me preservando, né? Não negou a fé em mim. Mesmo diante do fato de você viver no trono de Satanás, estar cercado de idolatria, ser toda vez assediado, né? Para poder ser idólatra, confessar o imperador como Senhor, tudo isso você tem conservado o meu nome, não tem negado a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, irmãos, só curiosidade, esse Antipas, esse que era pastor na igreja de Pérgamo, segundo a tradição, sabe como é que ele morreu? Ele morreu assado dentro de um touro de bronze. Pegaram um touro de bronze, colocaram o pastor dentro e colocaram para assar. Ainda na época do rei Domiciano, é o mesmo que mandou João para a ilha de Patmos, do que a gente pode concluir que não fazia muito tempo que esse homem tinha sido martirizado, né? Então colocaram ele dentro do touro de bronze, colocaram para assar e ele morreu assado lá dentro, tá, irmãos? E mesmo assim, os crentes lá daquela igreja não negaram a fé, conservaram o nome de Cristo.
Então, vocês estão vendo, irmãos, o que é perseguição? Perseguição, e não vai demorar muito para a perseguição se espalhar pelo mundo. Hoje, nós temos a perseguição concentrada em alguns países, tá, irmãos? Em alguns países. Tem gente que fala assim, mas a gente tem que respeitar todas as religiões, que não sei o quê, papapá. Olha, lá fora não tem essa história, não. Lá fora, em países muçulmanos, os crentes estão sofrendo. Os crentes estão sofrendo. Não se engane, tá? Há perseguição. Mas esse negócio de ficar discutindo política, comunismo, isso aí não é para o crente não sei o quê. Em países comunistas, os crentes estão sendo perseguidos. Estão sendo perseguidos e mortos. E mortos. Então, deixa de ser bobo, não fique pensando que isso é coisa que não tem nada a ver conosco. Se você não tomar uma posição em relação a essas coisas aí, você está sendo um covarde, um covarde. Temos sim de levantar a nossa voz contra esses desmandos, contra essas perseguições aos crentes, tanto da parte de comunistas quanto da parte de muçulmanos. Eles não são bonzinhos, não devem ser vistos simplesmente como um sistema político ou como uma religião qualquer. Estão perseguindo e matando crentes pelo mundo. Pelo mundo. Abre o olho, meu irmão. Abre o olho. Então, Antipas, um crente fiel, né? Jesus diz assim: minha testemunha e meu fiel. Olha que coisa bonita, né? A palavra grega para testemunha é mártir, né? Naquela época, essa palavra grega, ela queria dizer apenas testemunha mesmo. Alguém que viu ou ouviu alguma coisa e falava sobre isso, né? Isso era uma testemunha. Só que lá pelo 3º século depois de Cristo, a palavra mártir, ela ganhou um outro significado. Ela passou a significar alguém que era morto por causa de uma crença, tá? Aí você fala, Kleber, por que mudou o significado? Porque o que aconteceu foi o seguinte, irmãos. No começo, a pessoa testemunhava da sua fé. Como a pessoa era perseguida por causa disso, ela acabava sendo morta. Então, daí, evoluiu para esse outro significado, né? Todos aqueles que testemunhavam da sua fé e eram perseguidos, acabavam mortos. Então, testemunha acabou virando um sinônimo de pessoa perseguida e morta por causa da sua fé, tá? Isso é o mártir, aquele que por causa da sua fé é perseguido e é... Então, qual foi o mártir que a gente sabe do cristianismo, né? O primeiro mártir que a gente sabe do cristianismo foi Estevão, confessar a sua fé. Depois dele, é claro, vieram muitos outros, né? E até hoje existem os mártires da fé, né? Existe um livro do Fox chamado Livro dos Mártires, que conta a história dos cristãos que morreram por causa da sua fé. Morreram por causa da sua fé, né? São muitos, muitos mesmo, irmãos, tá? Então, aí uma boa indicação de leitura. O Livro dos Mártires, do Fox. Procura, vale a pena. E aqui Jesus fala assim, ó, Antipas foi minha testemunha e foi também meu fiel. Olha que coisa. Fiel. Kleber, o que quer dizer a palavra fiel? A palavra fiel quer dizer digno de confiança. Digno de confiança. Você é fiel, meu irmão? Você é fiel? Você é digno de confiança? Você é a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Olha, seja digno da minha confiança até a morte, se for o caso, né? E eu vou te dar a coisa. Foi fiel até a morte? Não. Não negou a Cristo mesmo assim? Atearam fogo,
morreu queimado, foi fiel literalmente até a morte. Alguém tem dúvida do que aconteceu com ele? De onde que ele está? Está no gozo do seu Senhor. Está com Cristo, está no paraíso, está gozando a bem-aventurança eterna, né? Por sua fidelidade. Fidelidade. Graças a Deus que nós não precisamos passar por tais provas para mostrarmos a nossa fidelidade. O que passamos hoje, irmãos, é nada em relação a que as pessoas do passado, né, elas viveram. Não é nada. Hoje, o que requer a nossa fidelidade? É simplesmente a gente dizer que é crente, onde a gente está trabalhando, onde nós estamos estudando. É simplesmente nós testemunharmos da nossa fé, né, para as pessoas que nos conhecem, para os nossos vizinhos, para os nossos amigos. É quando nós tivermos oportunidade, falarmos de Jesus às pessoas, né? Falarmos de Jesus aos nossos familiares. É quando nós pudermos, de alguma maneira, mostrar que Jesus faz a diferença na nossa vida, né? Tudo isso é testemunhar da fé. Tudo isso é mostrar fidelidade a Cristo. Ser fiel até a morte, e você vai receber a coroa da vida, né? Então, Jesus tem essa palavra de elogio, mas ele tem aqui algumas coisas contra a igreja. Né? Versículo 14. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas. Ele fala algumas coisas, mas, na verdade, ele vai citar apenas uma. Né? Ele fala algumas coisas, mas vai citar uma que, é lógico, na concepção dele, na concepção de Jesus, era a mais importante. Né? E qual é a coisa mais importante que ele quer citar, né, contra os crentes de Pérgamo? A coisa mais importante é que lá na igreja de Pérgamo, eles estavam admitindo a presença de pessoas que sustentam a doutrina de Balaão. Olha só, vocês estão, né, tem aí no meio de vocês pessoas que sustentam a doutrina de Balaão. Balaão, eu falei para os irmãos, né, uma aula passada aí, que foi aquele profeta lá de Números 22 a 24, que foi contratado pelo rei Balaque, rei de Moabe, a amaldiçoar o povo de Israel, né? Mas, como de Israel não vale encantamento, 3 vezes teve de abençoar, amando do Senhor. Então tem gente que tem medo aí, né? Faz um trabalho ali, fizeram um trabalho pro crente, foram no terreiro lá de Macumba, fizeram não sei o quê. Tem cuidado com olho grande, cuidado com inveja, cuidado com não sei o quê. Para com isso, meu irmão. Para com isso. Você está com medo dessas coisas aí? Contra a tenda de Israel não vale encantamento, meu filho. Onde é que você já viu valer essas coisas de terreiro, de Satanás e tal? Irmãos, está tudo debaixo da soberania de Deus. Está tudo debaixo da soberania de Deus. E quando Balaão foi amaldiçoar o povo de Israel, ele foi obrigado a abençoar. Só que Balaão não ficou satisfeito com isso. Ele foi com ódio. Por quê? Ele foi pago para amaldiçoar, teve de abençoar, ou seja, certamente perdeu o dinheiro, né? Porque o rei Balaque não iria entregar dinheiro para alguém que abençoou em vez de amaldiçoar, correto? Então ele deve ter perdido o dinheiro, ficou revoltado. O que foi que ele fez? Ele ensinou o rei Balaque a armar ciladas para os filhos de Israel. Quais foram as ciladas? Né? O rei Balaque fez com que as mulheres moabitas e midianitas, né? Porque os midianitas e os moabitas, eles viviam juntos lá em Moab, tá? Eles viviam juntos. Era praticamente um povo só. Ele fez com que aquelas mulheres, elas seduzissem os homens de Israel para praticar idolatria, comer coisa sacrificada a ídolo, praticar prostituição, né? A palavra prostituição na Bíblia, irmãos, quando você vê a palavra prostituição, normalmente
normalmente não é prostituição como a gente entende hoje, né? Porque prostituição para nós hoje é o quê? É a pessoa simplesmente vender sexo, não é isso? A pessoa, quando ela se prostitui, é porque ela está vendendo relação sexual. Na Bíblia, no Novo Testamento, quando aparece a palavra prostituição, o significado ele é mais amplo. A ideia é de imoralidade sexual. Imoralidade sexual. Então, inclusive a palavra grega é porneia. Porneia, tá? Daí que vem a palavra em português pornografia, tá bom? Então, imoralidade sexual. Imoralidade sexual é um mundo de coisa, né? É um mundo de coisa. Envolve adultério, fornicação, tá? Envolve tudo que você imaginar. Prostituição aqui é imoralidade sexual. Então, ele está falando, tenho, todavia, contra ti algumas coisas. Eu quero fazer uma reflexão com os irmãos. Primeiro, o povo de Pérgamo acabou de ser elogiado. Eles acabaram de ser elogiados. Jesus falou para eles, olha, vocês são elogiados porque não negaram o meu nome, preservaram o meu nome, não negaram a fé, mas eu tenho uma coisa contra vocês aqui. Qual é a lição que a gente tira daí, irmãos? Olha, não pensemos, irmãos, que Deus vai fazer vista grossa com os nossos pecados em algumas áreas, porque não pecamos em outras. Você ouviu o que eu falei? Não pense que Deus vai fazer vista grossa com os nossos pecados em algumas áreas, porque nós não pecamos em outras áreas, né? Aquele povo era digno de elogio porque conservava o nome de Jesus, não negava o nome de Jesus, mas isso não significava que, por causa desse testemunho, Jesus vai fazer vista grossa em relação a outras coisas. Então tem crente pensando que porque, eu faço isso para Cristo, eu dou o meu dízimo, eu testemunho no meu trabalho, eu faço isso e aquilo, e aí você faz outras coisas, né? Você maltrata os outros, humilha os outros, pisa nos outros, né? Você é arrogante, né? Deixa a soberba tomar conta, você faz outras coisas aí que você julga que, não, mas Deus vai dar um desconto para mim. Afinal de contas, eu faço isso, faço aquilo para Deus. Não caia nessa. Não caia nessa. Jesus não vai fazer vista grossa porque nós temos pontos positivos em algumas áreas da nossa vida, porém ignoramos, não é, a palavra de Deus em outras áreas. A igreja de Pérgamo era uma igreja digna de elogio na área do testemunho. Porém, ela estava aceitando, admitindo dentro, né, dentro da igreja, pessoas que estavam ensinando coisa errada. Coisa errada. E Jesus não estava querendo aceitar isso, né? Então, embora ele cite algumas coisas no plural, ele cita apenas essa aqui, ó, vocês têm os que sustentam a doutrina de Balaão, né? Então, eu quero destacar algumas coisas aqui, irmãos. Não sei quem lembra da última aula. Os que sustentam a doutrina de Balaão, eles foram identificados com os nicolaítas. Ou seja, seria basicamente o mesmo grupo, tá? O mesmo grupo. Porque quando você lê os versículos 14 e 15, a impressão que você tem é que Jesus Cristo está relacionando os dois grupos. Relacionando os dois grupos, tá? Então, seria um grupo que está dentro da igreja dizendo o seguinte, olha, não tem problema nenhum sacrificar coisas a ídolos, não. Se aqui em Pérgamo algum cidadão te convidar para participar de uma mesa com coisa sacrificada a ídolo, não tem problema, não. Não tem problema. Tem crente que é muito radical, sabe? A gente tem que ter uma mente mais aberta, mais liberal. Você já ouviu esse discurso, né? É aquela história. Dizem que há crentes exagerados, né? Não, não tem problema. Você está lá, Deus não vai se importar com isso. Não, irmãos, cuidado, né? Há muitos crentes liberais dentro da igreja. E muitos crentes que não são liberais estão indo no papo desses aí. Cuidado com isso, irmãos. Deus, ele sempre vai ser fiel àquilo que ele diz. Então, se ele condenou uma coisa no passado, ele não vai mudar agora no presente. Há pessoas que acham que é só colocar um gospel
na frente, né, de um pecado e pronto, passou a santificar aquele pecado ali. Tá tudo certo, né? É por isso que algumas igrejas aí tem festa junina gospel, né? Tem boate gospel, tem não sei o que gospel. Daqui a pouco nós vamos ter prostituição gospel, adultério gospel, sem vergonhice gospel. Não é só colocar o gospel na frente, não, meu irmão. Não é assim, não. Não adianta você chegar para uma coisa que, aos olhos de Deus, né, de acordo com a Bíblia, é uma coisa errada, e você dá uma vestimenta evangélica, né? Vou dar uma maquiada ali e a coisa passa a ficar boa. Não, irmão, isso não vai acontecer. Então aqui Jesus, ele está criticando esses crentes liberais, né, que estão dentro da igreja, dizendo o seguinte: não, a gente não pode ser assim, não. Tem que ter uma mente mais aberta, sabe? Os tempos hoje são outros, né? A Bíblia também, tem que levar em consideração que a Bíblia é um livro antigo. Olha, irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Muitas pessoas criticam a Bíblia e dizem que ela não deve ser levada muito ao pé da letra pelo seguinte: a Bíblia é um livro antigo. A Bíblia é um livro da antiguidade, né? A Bíblia está desatualizada. Olha, irmãos, isso aí é uma mentira de Satanás. Você sabe por quê? Porque o pecado continua o mesmo. O pecador continua o mesmo. Não é por causa de tecnologia, né? Não é por causa da modernidade que acabou o pecado, não. O homem continua essencialmente o mesmo. Ele continua falando o que não deveria falar, pensando o que não deveria pensar, querendo o que não deveria querer. Vocês estão entendendo? O homem continua sendo um pecador. As crianças continuam nascendo pecadoras, continuam nascendo egocêntricas, continuam querendo tudo para si. Lembra que eu já falei para vocês? Você não precisa ensinar uma criança a mentir. Ela já vai fazer isso naturalmente. Você não precisa ensinar uma criança a ser rebelde, a te responder, a levantar a mão para você. Você tem que ensiná-la é justamente o contrário. É te obedecer, te respeitar, lavar a boca com sabão, para não falar imoralidade, para não falar besteira. Então, o homem, ele continua pecador. Diante disso, a Bíblia nunca vai ficar desatualizada. Nunca. Ela vai continuar tendo a mesma mensagem que ela tinha nos dias de Caim e Abel. A mesma mensagem. Então, irmãos, o pecado dos crentes de Pérgamo estava em suportar os que sustentavam a doutrina de Balaão. O que eles deveriam fazer, Kleber? Ora, eles deveriam fazer. Vocês lembram que quando a gente estudou a carta de Cristo a Éfeso, a igreja de Éfeso, havia lá uns falsos apóstolos. E o que Jesus elogiou neles? Olha, eu elogio porque vocês colocaram esses falsos apóstolos à prova e desmascararam eles. Olha só que coisa, hein? O que eles deveriam fazer? Deveriam colocar esses nicolaítas, esses que sustentam a doutrina de Balaão, né? E colocá-los à prova. Peraí, que mensagem é essa? Que papo é esse? Onde é que está isso na Bíblia? O crente reformado, irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Não tem crente mais chato. Sabe por quê? Porque o crente reformado, tudo que ele ouve, ele vai falar assim, ó. Peraí, cadê isso na Bíblia? Onde é que está isso na Bíblia, hein? Qual é a base para isso aí? Ah, mas que crente chato. Tudo tem que ir. Onde é que está isso na Bíblia? Qual é a base bíblica para isso? Pois é, esse deveria ser o crente reformado. Aí você fala assim, mas Kleber, qual é a base para você dizer isso? A base para dizer isso é o que diz lá em Atos, capítulo 17, quando Paulo diz assim, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica. Por quê? Porque tudo que Paulo falava, eles examinavam nas escrituras para ver se de fato era assim. Quer dizer, aquilo que o apóstolo Paulo falava, pregava. Olha só, eu não estou falando aqui de um manezinho, não. Eu não estou falando aqui de um pregador qualquer, não. Eu estou falando do apóstolo Paulo.
tudo que o apóstolo Paulo falava, tudo que ele pregava e ensinava, os crentes de Bereia, eles iam às escrituras para conferir qual é a base desse homem, do que ele está falando aqui. Ora, irmãos, se eles faziam isso com o apóstolo Paulo e eram nobres por causa disso, que dizer então dos pregadores de hoje? Que dizer então dos profetas de hoje, né? Que dizer então desse tanto de gente que está pregando a palavra por aí? É claro que eu vou conferir, é claro que eu vou ver na Bíblia se tem base para aquilo ali. É claro. E Jesus está elogiou isso na igreja de Éfeso, né? Vocês colocaram à prova e vocês desmascararam esses falsos apóstolos. Mas a igreja de Pérgamo não estava fazendo isso. Estava deixando as pessoas lá, né? Tem igreja aí, eu já falei para os irmãos, tem igreja aí que os crentes estão fazendo coisa errada lá dentro e não são disciplinados. Não são disciplinados. Deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos. A disciplina é uma das marcas da igreja verdadeira, viu? É uma das marcas da igreja verdadeira. A reforma protestante, ela ensinou, entre outras coisas, que a igreja verdadeira, ela tem pelo menos três marcas, né? Qual é a primeira marca da igreja verdadeira? A primeira marca é que a igreja verdadeira, ela prega a palavra de Deus com fidelidade, né? Ela procura pregar a palavra de Deus com fidelidade. Essa é a primeira marca de uma igreja verdadeira. A segunda marca de uma igreja verdadeira é que ela procura administrar os sacramentos também com fidelidade. Quais são os sacramentos, Kleber? Para nós protestantes só existem dois sacramentos, que é o batismo e a ceia do Senhor. Para a igreja católica, por exemplo, existem pelo menos 7, né? Mas para nós, sacramentos só existem 2. Por quê? Sacramento, ela vem da junção de duas palavras, de sacro e de mandamento. Ou seja, mandamento sacro, mandamento santo. Mandamento que foi dado pelo próprio Cristo. Cristo, ele instituiu apenas 2 sacramentos, batismo e ceia. Os outros sacramentos, por exemplo, você chega na igreja católica e tem lá extrema unção, né? Isso aí não tem. Jesus não instituiu isso. É aquilo que eu falo para vocês. Onde é que está isso na Bíblia? Cadê isso na Bíblia? Né? Ah, eles têm lá que casamento seria também um sacramento. Não, nem todo mundo é obrigado a casar. Nem todo mundo é obrigado a casar. Inclusive, há eunucos que foram feitos eunucos pelo reino de Deus. Como é que você vai dizer que isso aí é um mandamento sacro para todo mundo? Né? Qual é a base bíblica disso aí? Não tem base bíblica. Daqui a pouco, então, vou dizer que a pessoa que não casou, ela está em pecado, porque ela era obrigada a casar. Qual é a base disso? Então, irmãos, a igreja que não disciplina, essa igreja aí, ela não está sendo uma igreja verdadeira, não. Ah, mas negócio de disciplina é tão chato. É chato, meu filho, mas tem que fazer. Tem que fazer, né? Lá em 1 Coríntios capítulo 5, o apóstolo Paulo ficou indignado, porque havia um membro da igreja que estava tendo um caso com a madrasta e os crentes não estavam nem aí. Ah, não, deixa para lá, não, deixa lá a vida dele, não mexe com isso não e tal. E aí o apóstolo Paulo falou assim, não, vocês vão até tirar esse irmão aí do meio de vocês, entendeu? Vão entregar a Satanás para que, quem sabe, o espírito seja salvo no dia do Senhor. Então, igreja que não disciplina, igreja que deixa os membros viverem lá como se fosse a casa da mãe Joana, me desculpe, Joana, tá, Joana? Não dá, gente. Não dá. Então, aqui no versículo 5, outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas, né? Esse outro sim é como eu expliquei para vocês têm aqui, não era dos nicolaítas. Ou seja, é como se Jesus estivesse falando, é o mesmo grupo, é o mesmo grupo. Os que sustentam a doutrina de Balaão, os nicolaítas, é a mesma intenção, né? Querem enfiar dentro da igreja que o pecado pode ser relativizado, né? Tanto faz, não tem problema nenhum. Outra coisa também, relativiza relações sexuais, a imoralidade sexual,
né? Então não tem problema nenhum você ficar, né? Um pegar o outro, né? A gente tem que ser mais liberal, são outros tempos, né? Então eles faziam isso. Eles relativizavam o pecado na área da idolatria, relativizavam o pecado na área da imoralidade sexual, né? Então hoje em dia a pessoa falar que é virgem é um escândalo. Falar que é virgem é um escândalo. Quando a Damares, lá a ministra Damares, falou que uma das maneiras de evitar pegar doença venérea seria a própria abstinência sexual, ou seja, as moças se manterem virgens, né? Os rapazes se manterem. Pronto! O mundo caiu! O mundo caiu. Que absurdo! Essa mulher é louca! Defender a abstinência sexual? Defender virgindade? Nós estamos vivendo em outros tempos, eles dizem, né? E alguns crentes ainda caem nesse papo. Alguns crentes ainda ficam com esse negócio. Não, não tem nada a ver, não. E aí fica liberando. Filhos que não têm idade de namorar estão namorando. Filhos que deveriam estar estudando, né? Já estão namorando. Que é isso, gente? Que é isso? Nós estamos a um passo, né, atrás do mundo. Daqui a pouco a gente vê isso como normal. Amanhã também vamos liberar outras coisas. Afinal de contas, nós somos crentes com mente aberta, né? Isso aí é uma mentira de Satanás, irmãos. E lá na igreja de Pérgamo havia pessoas infiltradas, né? Olha, meu irmão, presta atenção no que eu vou te falar agora. No meio do trigo há sempre o joio. No meio do trigo há sempre o joio, não é? Então toda igreja vai ter joio dentro dela. Aí você pensa, não, mas não na igreja presbiteriana Águas Vivas, lá não. Pode ser nas outras, mas lá não. Meu irmão, então você vai discutir com Deus. Você vai discutir com Deus. Porque ele ensina na palavra dele que no meio do trigo cresce o joio junto, né? Todos os grupos têm isso, tá, irmãos? E como é que a gente faz para lidar com isso, Kleber? Ora, a gente não pode realmente expulsar todo mundo, né? Porque a gente pode cometer o erro de fazer um julgamento errado. Inclusive o próprio Jesus, no final dos tempos, ele mesmo vai ceifar, né? E vai explicitar, vamos dizer assim, quem é esse joio todo. Mas o que a igreja pode fazer é disciplinar à medida que ela percebe que tal pessoa não está seguindo as orientações da palavra de Deus. Tá, irmãos? Então, não é errado julgar, não, viu? Tem gente que fala bem assim, mas lá em Mateus 7 diz que não julgueis e tal, é errado julgar. Meu irmão, vai ler o texto direito. Leia o texto direito. Em Mateus capítulo 7 diz que lá é condenado o julgamento hipócrita. Hipócrita. Ou seja, aquela pessoa que fica observando o cisco no olho do outro enquanto tem uma trave no seu. Então, o julgamento hipócrita, ele sim é condenado. Mas o julgamento segundo a reta justiça, não. É por isso que a Bíblia diz, julgai todas as coisas, retende o que é bom. Como é que um tribunal vai julgar, né, uma pessoa que está cometendo um erro, né, se esse tribunal não tem autoridade de julgar? Como é que a igreja vai disciplinar se ela não pode julgar? Então, em 1 Coríntios capítulo 6, o apóstolo Paulo chega a dizer, se vocês não têm condição de julgar as coisas deste mundo, como é que um dia vocês vão chegar a julgar anjos? Irmãos, se a igreja não puder julgar segundo a palavra de Deus, então ela não pode julgar de jeito nenhum. Mas é um dever da igreja julgar segundo o que está nas escrituras. Então, se a Bíblia diz que adultério é pecado, não é um julgamento falso você dizer que alguém que está adulterando está pecando. Vocês entendem? A coisa é muito simples. Quer dizer então, Kleber, que se a pessoa ela adultera, eu sei que ela adulterou, não é errado eu dizer que ela está pecando? É claro que não. A Bíblia diz isso. É a Bíblia que diz isso. Então, vamos parar com essa besteira de dizer, não podemos julgar, não podemos julgar. Se você solapar o julgamento, então não existe disciplina na igreja. Tá, irmãos? É simples assim. E aqui Jesus fala, portanto, diante disso aqui que eu falei, arrepende-te, né? Jesus está falando da igreja de Pérgamo.
arrepende-te. O que quer dizer arrepender-se? Arrepender-se é reconhecer que pecou? É reconhecer que pecou. Mas é mais do que isso. Não é simplesmente reconhecer que pecou. É reconhecer que pecou e se dispor a deixar o pecado. Vocês estão entendendo? A pessoa fala assim, não, eu admito, eu pequei mesmo, eu admito que eu pequei. Isso aí é parte do arrependimento, mas não é todo o arrependimento, né? Então, por exemplo, se o pecado consiste em determinada prática, né? A pessoa, ela costuma fazer fofoca, ela faz fofoca de todo mundo, né? Ela não consegue se conter, ela não consegue se conter. Quando ela está em um grupinho com alguém, mas daqui a pouquinho ela vai começar a fazer fofoca, né? Se você chegar para essa pessoa e falar assim, pô, você tem que se arrepender disso, aí está errado. Ah, eu me arrependo, eu reconheço, realmente, eu pequei, eu fiz fofoca. Não é apenas isso. Se arrepender é reconhecer que errou e deixar de fazer aquilo. No caso de um fofoqueiro, é reconhecer que está errado, porque está fofocando, e parar de fazer fofoca. Parar de fazer fofoca, né? Então, se o pecado da igreja de Pérgamo era não pôr à prova os nicolaítas, né, e expulsá-los da igreja, vamos dizer assim, né, chegar até um ponto desse, se fosse necessário, né, uma prova de que eles estavam arrependidos era o quê? Era justamente fazer isso. Provar o que eles estavam ensinando, desmascarar e, se fosse o caso, expulsar dali. Expulsar dali, né? Então, irmãos, vejam só, arrependimento é você estar indo por um caminho errado, de repente você reconhece, esse caminho está errado, você reconheceu, parou, deu meia volta. Deu meia volta. Foi para outro caminho, né? O caminho certo. Isso é arrependimento. Aquele que confessa e deixa, o que diz a Bíblia? Alcançará misericórdia. Aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Ah, mas Jesus, ele não era duro assim não, viu? Você falou que Jesus fala muito sobre inferno e tal, mas eu ainda acho que Jesus, ele era mais tranquilão, era mais tranquilo. Quando Jesus falou, naquele episódio da mulher adúltera, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra, vocês sabem que as pessoas ali, elas sabiam que tinham pecado, jogaram a pedra no chão e foram embora. Agora, vejam bem, Jesus era o único ali que poderia jogar pedra nela, não é verdade? Porque ele não tinha pecado, ele não jogou. Mas ele falou para a mulher, onde é que estão os que te acusavam? Todos foram embora? Eu também não vou te acusar não, mas vá e não peques mais. Vá e não peques mais. Então Jesus, ele é eterno, né? Ele é misericordioso, ele está de braços abertos para o arrependido, isso tudo é verdade. Mas ele não é um parceiro, sabe? Um parceiro, um coleguinha, aquele amiguinho da farra, não é isso não. Ele é nosso Senhor e Salvador. Ele tem seus preceitos, ele tem a sua santidade, ele deve ser respeitado. E quando ele fala para a mulher, vá e não peques mais, ele está dizendo, olha, você foi poupada, mas leva a coisa a sério. Leva a coisa a sério. Vá e não peques mais, né? E é por isso que ele fala aqui agora aos crentes de Pérgamo, arrepende-te, senão, venho a ti sem demora e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Então é o seguinte, se você não fizer nada, o que vai acontecer? Eu mesmo vou ter que dar um jeito aí. Agora, irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês acham que o patrão, ele vai querer fazer o serviço do empregado? Vocês acham isso? Se o patrão tiver que fazer o serviço do empregado, o que vai acontecer com esse empregado? Me responde. O que vai acontecer com ele? O que vocês acham que vai acontecer com ele? Imagina só, eu mando o sujeito fazer tal coisa. Ele não faz. Não faz. Eu que tenho que fazer. Tá bom, eu vou fazer. Mas o que vai acontecer com esse empregado? Olha que aqui no texto não diz, né? Jesus não fala o que vai fazer com os crentes de Pérgamo. Ele não fala aqui, né? Ele fala que vai lá agir contra
os que sustentam a doutrina de Balaão. Eu vou pelejar contra isso aí com a espada da minha boca, ou seja, eu vou proferir juízo contra eles. Eu vou dar um jeito neles, né? Tem gente que fala assim, mas esse negócio de Deus só agir no dia do juízo e tal. Não, meu irmão, não é também assim, não. Muitas coisas Deus está agindo agora. Deus está resolvendo agora. Lá em Romanos, capítulo 1, versículo 18, diz o seguinte: a ira de Deus se revela do céu contra toda a iniquidade dos homens. Tem gente que pensa, Deus só vai agir no juízo, só no juízo final. O salmista, como eu falei, lá no Salmo 73, ele falava o seguinte, mas eu atentei para o fim do justo, para o fim do ímpio, e eu vi que vai haver punição. Não, mas não é só isso, não. Deus, ele já está agindo hoje. Nem tudo vai ficar para o juízo final. A pessoa está aprontando hoje e fala assim, mas vai estar distante ainda, né? Só no juízo final. Não. Jesus falou assim, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Então, tem gente que Deus já está descendo a lenha agora, hoje. Tem pessoa sofrendo aí e nem sabe por quê. Não sabe nem de que lado que veio a paulada. Por quê? Porque Deus já está exercendo juízo. Jesus já está vindo contra o pecado. Não pense que Jesus está lá parado, vendo tudo acontecer. Vou ter que esperar até o dia do juízo. Não. Tem muita coisa errada que está sendo feita aí, que Jesus já está vindo e já está exercendo juízo. Mas aqui não fala o que ele vai fazer com os crentes de Pérgamo. Mas eu te pergunto, se Jesus tem que ir lá para resolver a parada, o que pensar desses crentes aí, hein? O que será que está reservado para eles, hein? O que será que Jesus vai fazer com eles? O que vocês acham? Né? Irmãos, Jesus chega a dizer que se nós fizermos o que nós temos de fazer, nós somos servos inúteis. Se nós fizermos o que nós temos de fazer, nós somos servos inúteis. Por quê? Porque um servo que não seria inútil na concepção de Deus seria alguém que fizesse além do que deve fazer. Além do que deve fazer. Se nós fizermos o que temos de fazer, nós somos inúteis. E se nós nem fizermos? O que é pior do que um servo inútil? Você sabe? Eu também não sei, não. Aqui no versículo 17. Quem tem ouvidos, eu já falei para os irmãos, quem tem ouvidos é todo aquele que consegue ouvir, né, irmão? Quem tem ouvidos, todos nós, crentes, todos nós que conseguimos discernir as coisas espirituais, todos nós que conseguimos entender a palavra de Deus, né? Ele está falando, todos vocês que conseguem ouvir, ouçam o que o Espírito diz às igrejas, né? E aqui ele declara um fato, tá, irmãos? Isso é um fato. Ao vencedor, e eu falei uma coisa, né, para os irmãos, que é para mim muito interessante, né? Na vida cristã, nós podemos vencer, irmãos, né, sem competir. Por quê? Quem é o vencedor? O vencedor é aquele que foi escolhido por Cristo. Esse é o vencedor. Aliás, mais do que vencedor, né? A salvação foi graça, Todos nós somos vencedores. Vamos viver de acordo com essa posição, né, de vencedores. E ele fala, ao vencedor, eu vou dar para ele, sabe o quê? O maná escondido. E vou dar também uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha vai estar escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que recebe. Nossa, quanta coisa, hein? Maná escondido, pedrinha branca, escrito nome novo. O que é isso? Então vamos lá, irmãos. Presta atenção. Havia uma tradição oral entre os judeus, olha só, de que o profeta Jeremias, lembra do profeta Jeremias? Ele testemunhou a queda de Jerusalém diante dos babilônios. Havia uma tradição de que o profeta Jeremias, ele aproveitou essa ocasião da queda de Jerusalém, da destruição do templo, ele teria ido lá, pegou a Arca da Aliança, que ficava no templo, e escondeu lá no Monte Sinai. Aí você fala, Kleber, você está inventando essa história. Não, irmãos, havia essa tradição.
Você quer uma prova disso? Se você for lá no livro apócrifo de 2 Macabeus, capítulo 2, versículo 4 a 7, o que é livro apócrifo, Kleber? Livro apócrifo, livros apócrifos são livros que só existem na Bíblia Católica, tá? Se você for na Bíblia Católica, procurar lá, 2 Macabeus, capítulo 2, versículos 4 a 7, quem tiver Bíblia Católica em casa, pode ir lá conferir, está contando essa história de que Jeremias, quando houve a destruição lá do Templo de Jerusalém, ele pegou a Arca da Aliança e foi esconder lá no Monte Sinai, tá? Então, daí veio essa tradição. Ah, mas o livro apócrifo não é livro inspirado por Deus. Daí eu não poder afirmar com certeza que isso aconteceu. Mas eu posso afirmar com essa declaração aí que havia essa tradição mesmo, né? Eles acreditavam nisso, que Jeremias fez isso, escondeu a arca lá no Monte Sinai. E por que você está citando isso, Kleber? Porque dentro da arca estava esse maná, que aqui é chamado de maná escondido, né? Como é que você sabe disso? Vamos lá. Êxodo, capítulo 16, versículo 32 a 34, e Hebreus, capítulo 9, versículo 4. Olha o que diz. Êxodo 16, versículo 32 a 34. Vamos lá. Êxodo 16, versículo 32 a 34. Fala assim: disse Moisés: esta é a palavra que o Senhor ordenou. Dele encherás um gomer e o guardarás para as vossas gerações, para que vejam o pão com que vos sustentei no deserto, quando vos tirei do Egito. Olha só, vocês lembram que enquanto eles estavam no deserto, caía pão do céu, que era o maná? Então, Moisés falou, quando eles estavam chegando perto da terra prometida, olha, recolham uma parte do maná e colocam dentro de um gomer, né, dentro de uma jarra, para poder ficar guardado como memorial, para poder a gente lembrar dessa época, né? Então ele falou para guardar. Aí o versículo 33, toma um vaso, mete nele um gomer cheio de maná e coloca, né? Versículo 34, como o Senhor ordenara a Moisés, assim Arão o colocou diante do testemunho para guardar. O que é o testemunho? O testemunho eram as 2 tábuas da lei, tá? Para guardar tudo isso aí. Hebreus capítulo 9, versículo 4, olha só o que diz lá. Hebreus 9, 4. Ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, a arca da aliança, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná. Olha só, então eles tiraram o maná daquele gomer, daquela jarra, né? E colocaram numa urna de ouro. E dentro da arca tinha o maná, o bordão de Arão, lembra aquela madeira lá que Arão tinha, que floresceu e tal, né? Tinha lá também isso, e as tábuas da aliança, né? As tábuas dos 10 mandamentos. Então, esse aqui é considerado o maná escondido, né? É o maná que estava dentro da arca da aliança. Continuando. Os judeus, irmãos, eles acreditavam, eles criaram lá uma tradição que seria o seguinte: quando o Messias voltar, ele vai comer esse maná com o seu povo, simbolizando a comunhão, né, eterna com os seus. Isso aí foi invenção dos judeus. Só que, curiosamente, quando a gente vai no Novo Testamento, Jesus fala que no futuro, né, haverá um banquete, né? Vão sentar à mesa com os patriarcas todos os crentes. Que coisa linda, né? Mateus capítulo 8, versículo 11, diz assim, ó: digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, né? Aí as pessoas começam a especular. Ah, então isso quer dizer que o maná escondido, comer do maná escondido, seria nós participarmos desse banquete, né, do futuro e tal. Eu não sei. Será que é isso? Né? Muitos defendem isso aí, irmão, sabia? Acredite se quiser. Fruto de muita especulação, né? Parece um negócio meio forçado. Então, eu vou dar para os irmãos a interpretação tradicional, majoritária sobre isso aí, tá? A interpretação tradicional é a seguinte:
Jesus se referiu a si mesmo como o pão vivo que desceu do céu, certo? Ele se referiu a si mesmo como o pão vivo que desceu do céu. Está lá em João, capítulo 6, versículo 51. Ora, o pão que desceu do céu foi o maná, não é verdade? Então é como se Jesus estivesse se assemelhando ao maná, né? Só que ele também diz que ele era superior ao maná. Por quê? Ele fala que os crentes daquela época comeram o maná e morreram. Só que quem comer desse pão que ele vem oferecer, que é ele mesmo, não vai morrer eternamente. Então é um pão superior, né? Jesus também falou que a sua carne é o nosso verdadeiro alimento, né? Ou seja, Jesus falou que ele é o nosso verdadeiro alimento espiritual. Então, diante disso, qual é a melhor conclusão? A melhor conclusão é que comer do maná escondido, né, é comer do verdadeiro maná, do verdadeiro alimento espiritual. É ser sustentado pelo Cristo, é ser mantido por ele, é viver na prática aquele sem mim nada podeis fazer, que está lá em João capítulo 15, versículo 5, parte C. Ou seja, nós, por toda a eternidade, vamos ser mantidos e sustentados por Cristo, como deveria ser nos dias de hoje. Como deveria ser. Mas nós temos essa garantia de que Jesus vai ser o nosso verdadeiro sustento espiritual, é ele que vai nos manter, é ele que vai nos guardar e sustentar na eternidade, tá? É maná escondido, por quê? Porque esse Jesus, irmãos, ele é dos eleitos. Ele é dos eleitos, né? A pessoa fala assim, mas Jesus morreu por todos e tal. Não, não, não. Jesus não morreu por todos. Jesus morreu por muitos, né? E os irmãos podem conferir aqui nesses textos. Se você pegar, por exemplo, vou pegar aqui embaixo, olha, João capítulo 10, versículo 14, 16, 26 a 28, diz assim, ó, João capítulo 10, versículo 14. Eu sou bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Versículo 16. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Versículo 26 a 28. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Então havia gente que estava ouvindo Jesus ali naquele dia e não fazia parte das ovelhas dele, né? Versículo 27. As minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Versículo 28. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão, né? Então, a primeira parte do maná escondido, a interpretação que nós adotamos é essa, né? Jesus é o nosso maná. É ele que nos sustenta espiritualmente. E é assim que vai ser por toda a eternidade, tá? Mas o texto continua. Darei também uma pedrinha branca. Olha só, uma pedrinha branca. E há aqui também duas possibilidades, irmãos. A primeira possibilidade é que, na antiguidade, os julgamentos eles eram feitos com pedras. Pedras brancas e negras. O que acontecia? Os juízes eles jogavam dentro de uma urna pedras brancas ou pedras negras. O que quer dizer isso, Kleber? Se a maioria, quando abrisse a urna, fosse pedra branca, a pessoa era absolvida. Se fosse pedra negra, a pessoa era condenada. Quando você vai lá em Atos, capítulo 26, versículo 10, olha só o que diz lá. Atos 26, versículo 10. E assim procedi em Jerusalém. Havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto, quando os matavam, né? Então, quando ele fala dava o meu voto, ele está se referindo a essa prática aí. O voto era dado pelas pedras. Nesse caso, essa pedra branca seria o símbolo da nossa justificação em Cristo, da nossa absolvição em Cristo, algo de que jamais devemos nos esquecer. Viu, irmãos? Então, já ouviram aquela música? A pessoa chega no céu e pergunta, como você chegou aqui? O que você vai dizer? Foi graça. Superabundante graça, né?
A pedrinha branca seria a pedrinha da absolvição, tá? E ela tem sobre si escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. O que quer dizer esse nome novo? Irmãos, no Antigo Testamento, o sacerdote, o sumo sacerdote, ele tinha no peitoral algumas pedras, tinha 12 pedras, e cada uma dessas pedras vinha o nome de uma tribo de Israel. Que interessante, né? Está lá em Êxodo, capítulo 28, versículos 15, 17 e 21. Quando essas pedras estavam no peito do sacerdote, sumo sacerdote, ele entrava no tabernáculo e diante de Deus ele fazia sacrifício para obter perdão, adorava a Deus. Então, olha, os nomes das tribos de Israel estavam nas pedras e estavam diante de Deus para adoração e obtenção do perdão de pecados, né? Você ter o nome escrito na pedra quer dizer você ter o nome, a sua pessoa diante de Deus. Lembra que eu falei para vocês no começo da aula? Nome e pessoa são a mesma coisa. São a mesma coisa. Ter o nome escrito na pedra da absolvição é ter o direito de estar na presença de Deus para a obtenção do perdão dos pecados, para a adoração a Deus, né? Sem temor, sem pavor. Ai, você é fulminado. Não.